Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro que mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vou trazer para vocês nova polêmica sobre reunião com a Caixa, algo muito mais, vamos dizer assim, preocupante do que a própria presença do Andrei Sanches na reunião. Vou trazer essas informações para vocês, tá, fiel? Vamos falar também sobre situação de Gabigol. Gabigol insustentável no Cruzeiro. Gabigol não quer ficar lá de jeito nenhum e o Corinthians é o nome mais forte. Vou trazer também essas atualizações aqui para vocês. Corinthians ofereceu Names Rights para a Caixa Econômica Federal. Vou falar também sobre isso aqui, a verdade, para vocês aqui no canal do Corintianeiro. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, vocês sabem o que é mais preocupante do que o Osmar Stabile chegar na reunião e dar de cara com o Andrei Sanches? Vocês sabem qual que é o mais preocupante de tudo isso? É o Osmar Stabile já saber que o Andrei Sanches vai estar lá. Então essa história é mentira, que ele foi pego de surpresa. E o pior, quem marcou a reunião com a Caixa foi o Andrei Sanches, não foi o Osmar Stabile. Então a gente tem um ex-presidente que está sendo investigado pelo Ministério Público, um ex-presidente que está negociando a dívida que ele mesmo fez, que prejudicou o Corinthians. O valor do estádio era 1, depois ficou valendo 3 vezes mais. A gente tem o ex-presidente que está sendo investigado por lesar o clube em questões dos cartões corporativos. A gente já tem uma lista aí, que não estou dizendo que é o Andrés, mas também do seu diretor de futebol, que foi na época do Willy Monteiro Alves, com questões aí de remédios, de Tadalafila, de Babyliss, de situações em oficinas mecânicas, em mercados, tá? Então está sendo investigado toda essa turma aí. E o próprio Andrei Sanches ligou para a Caixa e o Andrés marcou a reunião para negociar. Então a gente tem um ex-presidente que lesou o clube, que está marcando reuniões em nome do Corinthians. Então eu não sei quem é mais culpado nessa situação, a Caixa Econômica Federal ou o nosso presidente Osmar Stabile. Então coloca o Andrés na presidência, pelo menos a gente vai ficar sabendo que quem está dando as cartas é ele mesmo. O cara não é presidente, está mandando no Corinthians. O Andrei Sanches tem que ligar para a Caixa para marcar uma reunião para negociar a dívida mais importante do nosso clube. Ora, fiel, vocês acham isso realmente uma coisa normal que possa acontecer? Ah, corintianeiro, quem que tomou a iniciativa foi um diretor do Corinthians, vamos supor, que não é da Renovação e Transparência. Mesmo assim, esse diretor tem que conversar com os Osmar Stabile as suas novas ideias de projeto, que é o presidente, que é o cara que tem a palavra final, e o Osmar Stabile ligar para a Caixa e marcar a reunião. A Caixa Econômica Federal não tem, de forma alguma, de aceitar ligações do Andrei Sanches. Olha, vamos marcar uma reunião para decidir o futuro do Corinthians. Pode ser, tá? Aqui eu não vou até nem criticar muito a Caixa Econômica, porque pode ser que ela ligou para o Osmar Stabile. Olha, o Andrés me comunicou sobre uma nova reunião, como uma possível nova negociação. A gente vai combinar de se encontrar, tudo bem pelo senhor? Ele pode ter respondido sim. Eu não sei, então por isso que eu não posso aqui falar mal do banco, tá? Mas o Andrés e o Osmar Stabile, depois dessas novas informações, na minha opinião, o Osmar Stabile cai mais ainda os seus pontos que ele tem com o Corinthians. As coisas boas que ele fez pro Corinthians, porque ele não é um presidente ruim, fiel. Ele não é um presidente corrupto, ele é um cara que manteve o Fabinho Soldado apesar da pressão. Ele é um cara que pagou o Mateuzinho, tá? O Mateuzinho, para quem não sabe, está quitado. Ele é um cara que renovou com o Yuri Alberto até 2030. Ele é o cara que negociou as dívidas da Nike e da Adidas, onde aí o Corinthians fez uma baita negociação com a Nike, que inclusive vai saber se foi o senhor Osmar Stabile, né? Porque o irmão do Willy estava nessa mesma reunião. Então, fiel, são uma mescla de coisas boas com muitas coisas ruins. Então, na minha opinião, o Osmar Stabile não pode continuar na presidência do Corinthians nas próximas eleições, porque ele tem o apoio do Andrei Sanches, porque ele tem o apoio do Willy, e se o cara é amigo do Andrés, ele é amigo do Willy, ele é amigo do Mário Gobi, ele é amigo do Roberto de Andrade. Infelizmente. Infelizmente, a gente não pode ter um presidente hoje que deixa a Renovação e Transparência dar as cartas do Corinthians. E o pior de tudo isso, vocês sabem qual que é? O Romeu Tuma Júnior, porque o Osmar Stabile está assim com o Romeu Tuma Júnior. Aliás, o Osmar Stabile só foi eleito por causa do Romeu Tuma Júnior, que conseguiu a maioria dos votos aí no Conselho Deliberativo, que só no Conselho Deliberativo é uma pancada de voto, principalmente para uma presidência tampão, que é apenas para cumprir aí o impeachmentado Augusto Melo.
Então o próprio Romeu Tuma Júnior defendeu a presença do Andrei Sanches na reunião com o banco. Então, vou ser bem sincero com vocês, o Corinthians está a ver navios. O Corinthians continua, hoje o Corinthians continua com renovação e transparência como presidente do Corinthians. Só muda a chapa, só muda o nome na presidência, mas quem dá as cartas se chama Andrei Sanches. É o próprio Andrei Sanches. Porque para o cara marcar a reunião e o presidente já está sabendo e aceitar tudo isso normalmente, a gente está perdendo os pontos. Qual que seria o ideal de um presidente? Se a Caixa ligasse para ele, Osmar, a gente marcou uma reunião com a Caixa para negociar. Ó, a reunião está cancelada. Quando eu achar que eu tiver que marcar uma reunião com a Caixa, eu vou marcar e eu vou lá negociar. Andrés, respeite seu trabalho, não sei se ele respeita ou não, eu não respeito. Mas vamos supor que ele respeite. Respeite seu trabalho, a sua gestão passou, você faz parte do core, tudo bem, mas as questões presidenciais, as questões mais importantes do clube, eu vou tomar conta. Ele não pode nem ser sem educação assim, como eu fui aqui nessas palavras que trataria com ele. Andrés, com todo respeito, tá muito turbulento o clube, a gente está com questões de transfer ban, a gente não tem perspectiva para pagar, a gente tem muitas questões para resolver. Já está com uma torcida, vamos dizer assim, inflamada por questões do que o Corinthians perdeu com o Sport, pelas questões de estar no transfer ban, por a gente não ter contratado ninguém, contratamos só o Gilério e o Vitinho. Estamos numa situação delicada, não vamos piorar, tá? Então deixa que eu vou lá e eu mesmo negocio. Não apareça, por favor. Era o mínimo que ele deveria fazer. Mas não, Andrés continua dando as cartas, comentem porque eu quero saber a sua opinião. Já aproveitando que a gente falou sobre a Caixa, houve aqui algumas informações do que o Corinthians poderia ter oferecido os dummies rights para a Caixa Econômica Federal. Se ofereceu ou não ofereceu, eu não sei. Segundo informações, é do site Trivela. Eu não estava nessa reunião para saber de forma minuciosa todos os detalhes que aconteceram lá. É por isso que eu falo para vocês, quando a informação está muito certinha, quando a informação está muito detalhada, desconfiem, tá? Desconfiem. Então, eu estou passando para vocês aqui que eu não tenho informação que o Corinthians ofereceu os dummies rights para a Caixa, até porque a Betano está muito bem encaminhada, com valores hoje que agradam o clube, que valores que ajudariam a pagar o próprio transfer ban. É óbvio que se a Caixa Econômica Federal aceitasse um transfer ban, por, vamos supor, 700 milhões, que é um valor que eu detesto, que eu acho um valor patético, mas para a Caixa Econômica Federal seria uma maravilha, porque você podia fazer o quitamento do estádio na hora, e a Caixa receberia aí em 5 anos esses 700 milhões de reais. Né? Ah, não, os dummies rights já que é nosso, já que a dívida é nossa, beleza, a gente vai ficar aqui 10 anos e a Receita e a Caixa Econômica não tem mais dívida com vocês, aí o Corinthians não tem mais dívida com a Caixa referente ao estádio. Para nós seria perfeito, poderia ir pelos próprios 700 milhões. Mas como é por outra empresa, se fechar por menos de 1 bilhão, eu acho uma situação totalmente patética, totalmente ridícula, tá? Então, a situação da Caixa Econômica Federal, se ofereceu ou não, o que eu tenho para passar para vocês aqui é que a Caixa Econômica Federal não será a portadora dos dummies. Tem gente que fala que eu falo aí nos comentários names, tá, fiel? Não é names que eu estou falando, eu estou falando namings, com G no final. Dos naming rights, não será a Caixa Econômica Federal a portadora deles, tá? Ela não será a patrocinadora dos naming rights do Corinthians, ok? Então, está fora. Esquecem essa cogitação, esquecem essa bobeira que ela poderia ser aí a portadora. Se foi oferecido ou não, eu não sei. Volto a afirmar para vocês. Eu não sei. O que eu tenho certeza é que ela não será aí a portadora dos dummies rights, tá? Ela não aceitaria algo assim, que seria uma questão de uma instituição bancária que poderia estar envolvida em coisas políticas, entre outras coisas. A Caixa Econômica Federal não aceitaria isso de forma alguma, tá? Se ela aceitar, vocês podem aqui me criticar o quanto vocês quiserem e falar, você é mentiroso, você não sabe de nada. Estou cravando para vocês. A Caixa Econômica Federal não será a portadora dos dummies rights do Corinthians. Eu acho que seria maravilhoso, mas não será, tá, fiel? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Vamos falar aqui, então, sobre uma situação bastante adversa. Por quê? Eu falei que só iria trazer notícias do Gabigol que quando fossem muito importantes. E olha que já teve notícias para me trazer. E eu só estou trazendo aqui informações que realmente eu acho irrelevante. Chegou informações para mim que a situação do Gabigol no Cruzeiro hoje ela está insustentável, tá? É um cara que não está dando bem não só com o presidente do Cruzeiro, como também a maioria da parte dos jogadores que lá estão. Então, quando está assim, se cria
um clima totalmente insustentável, tá? Não estou dizendo aqui que ele será jogador do Corinthians, estou dizendo que o Corinthians hoje, já que no Flamengo não existe possibilidade de volta, seria pro Gabigol o time mais forte a ele ser contratado hoje no Corinthians. Só que a informação que estou passando para vocês é que está insustentável a situação dele no Cruzeiro. Não estou dizendo que ele vai vir para o Corinthians. Fiel, vamos cair um pouquinho na realidade aqui. O Corinthians está no transfer ban. Hoje é com 41, mas está chegando mais uma de 37 e mais uma de 45 milhões. Fora a questão do José Martínez que eles estão falando aí, tá? Eu estou estudando mais para trazer esse assunto aqui para ver se realmente é tudo verdade. Então, a situação do Tadjeres, ela chega aqui no Corinthians com mais 37. A gente já está em 41. Aí vai chegar o Matias Rojas com mais 45, tá? Então, são situações que não deixam o Corinthians numa situação confortável hoje para pensar em Gabigol. O mercado nem aqui está aberto, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em Gabigol, 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 cara, dá a mesma resposta. Cara, o mercado da bola tá fechado, o Corinthians está no transfer ban, isso é mais para frente. Vocês acham mesmo que o Corinthians está pensando em Gabigol nesse exato momento? Vocês acham mesmo que o Corinthians, nossa, cara, o Gabigol, ele vai sair lá do Cruzeiro, hein? Seria uma boa pra gente pro ano que vem. Você acha que o Corinthians está pensando nisso? Ou há um tipo de negociação verbal? Não existe absolutamente nada disso, tá, fiel? O Corinthians está preocupado em pagar o transfer ban. O Corinthians está preocupado em passar do Cruzeiro na Copa do Brasil, tá? Que, inclusive, o próprio Gabigol hoje no Corinthians, na minha opinião, seria uma situação insustentável. É um bom jogador, é um jogador de nome, seria interessante um possível Yuri, Memphis e Gabigol no ataque? Seria, mas seria interessante também o Gabigol chegar no Corinthians e não aceitar a reserva como ele não está aceitando lá. Se ele não aceita a reserva no Cruzeiro, ele não vai querer aceitar a reserva no Corinthians, mesmo o Corinthians sendo 40, 50, 100 mil vezes maior que o Cruzeiro. Ele não vai aceitar. E no Corinthians não existe essa. No Corinthians tem que jogar quem merece. Joga quem merece. Que inclusive o senhor Memphis Depay deveria ser banco hoje no Corinthians, cara, tá? Porque esse cara joga quando quer, não vai jogar contra o Flamengo, já está confirmado. Então realmente a gente não sabe o que esse Memphis Depay quer da vida. Mas aqui no Corinthians o senhor Gabigol ficaria na reserva também, caso não fosse bem, caso não treinasse bem, tá? Pelo menos é isso que eu penso, é isso a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Vou tratar Gabigol mais pra frente, quando realmente houver aí uma possível negociação com o Corinthians ou quando o Corinthians passar o transfer ban. O que eu tô trazendo para vocês é que a situação dele no Cruzeiro tá insustentável. Ele vai sair, ele não vai ficar lá, tá, fiel? Ele não vai ficar lá. O Corinthians seria o nome mais forte, mas não há negociação, não há nada assim do tipo, pelo menos nos dias de hoje, tá? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Só pra gente encerrar esse vídeo aqui, eu queria trazer uma informação, a seguinte informação, tá? Muitos estão falando que se o Dorival Júnior perder, ele poderia cair, tá? Ele poderia cair contra o Flamengo. Isso é uma vergonha, quem está dizendo isso. Isso é uma bobagem completamente, tá? Eu não entendo como um site do tamanho do meu timão pode falar uma asneira dessa. O Dorival está comprometido com o Corinthians, pelo menos até na Copa do Brasil. Se perde o Flamengo, se perde o próximo jogo e é eliminado para o Cruzeiro, tudo bem. Mas enquanto isso não acontece, Dorival Júnior, eu estou cravando para vocês que continua como treinador do Corinthians. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. De tarde trago outro vídeo aqui para vocês, com certeza. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!